Na mitologia grega, a criação do mundo é um relato fascinante, repleto de simbologia. Tudo começa com o caos, mas diferente da ideia moderna de desordem, o caos era o vazio primordial, a personificação do nada que existia antes de tudo. Do caos emergiam entidades primordiais que simbolizavam os aspectos essenciais do universo. Gaia, a Terra, representando a estabilidade e a base de tudo. Urano, o céu estrelado, que simbolizava a ordem cósmica. E Tártaro, as profundezas sombrias, que mais tarde tornariam-se o reino do submundo. Essas divindades não eram apenas personalidades históricas. Para os antigos gregos, Gaia era literalmente a terra sob seus pés, uma força viva que sustentava o mundo. Urano, o céu, era visto como uma presença constante, uma abóbada celestial que protegia a terra. Quando Gaia e Urano se uniram, deram origem aos titãs, seres imensos e poderosos que representavam forças naturais. Mas o relacionamento entre Gaia e Urano era tumultuado. Urano temia o poder de seus filhos e os aprisionava no ventre de Gaia, causando-lhe dor. Revoltada, Gaia incitou seu filho mais jovem, Cronos, a desafiar o pai. Armado com uma foice feita da própria terra, Cronos castrou Urano, libertando seus irmãos e iniciando uma nova era, a Era dos Titãs. Cena 2. A Era dos Titãs e o surgimento dos Olimpianos. Com Urano derrotado, Cronos assumiu o poder, tornando-se o novo senhor do cosmos. Ele governava do lado de sua irmã e esposa Reia, e juntos deram origem a uma nova geração de deuses. No entanto, o reinado de Cronos também foi marcado por uma profecia sombria. Assim como ele destronou seu pai, também seria derrubado por um de seus próprios filhos. Temendo o destino, Cronos passou a devorar cada criança que Reia dava à luz. Reia, desesperada por salvar seus filhos, decidiu enganar Cronos, quando deu à luz a Zeus, o caçula. Escondeu-o em uma caverna na ilha de Creta e entregou a Cronos uma pedra envolta em panos, que ele engoliu sem perceber. Zeus foi criado em segredo, alimentado com leite da cabra Amalteia e protegido pelas ninfas da montanha. Ao alcançar a idade adulta, ele decidiu enfrentar o pai para libertar seus irmãos. Com a ajuda de Gaia, Zeus fez Cronos vomitar seus irmãos. Estésia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Unidos, esses novos deuses desafiariam os titãs, em uma guerra que mudaria o destino do universo, a Titanomaquia. Durante 10 anos, os deuses olimpianos lutaram contra os titãs. Zeus recebeu o poder dos relâmpagos e seus aliados, os cíclopes. Poseidon ganhou o controle dos mares, e Hades recebeu o elmo da invisibilidade, que o tornava indetectável no campo de batalha. No fim, os olimpianos venceram, os titãs foram lançados no Tártaro e Zeus estabeleceu um novo reinado, dessa vez no Monte Olimpo, onde ele e seus irmãos se tornaram os novos governantes do mundo. Para vencer a Titanomaquia, Zeus não lutou sozinho. Ele contou com aliados poderosos que viviam nas profundezas do Tártaro, os Cíclopes e os Hecatônquiros. Os Cíclopes, gigantes com um único olho no centro da testa, não eram apenas seres de força bruta. Na mitologia, eles eram filhos de Gaia e Urano, assim como os titãs. Apesar de sua aparência assustadora, os Cíclopes eram mestres artesãos, responsáveis por forjar as armas dos deuses. Foram os Cíclopes que presentearam Zeus com o raio, sua arma mais poderosa que simboliza a justiça divina e o poder celestial. Eles também deram a Poseidon o tridente, que lhe concedeu o domínio sobre os mares, e a Hades o elmo da invisibilidade, que o tornou um deus temido até pelos mortais. Curiosamente, os Cíclopes também aparecem em outros mitos, como o de Odisseu, onde um deles, Polifemo, é retratado de uma forma diferente, um pastor brutal que vive isolado em uma caverna. Essa dualidade mostra como a mitologia grega adaptava suas figuras de acordo com o contexto da narrativa. Cena 3. As ninfas e os outros seres míticos. Mas Zeus também foi protegido por seres delicados e espirituais, as ninfas. Essas divindades menores personificavam forças da natureza, como rios, montanhas, árvores e fontes de água. No caso de Zeus, ele foi criado por ninfas na montanha Dicte, em Creta, que esconderam de Cronos e o alimentaram com o leite da cabra Amalteia, uma criatura sagrada. As ninfas não eram imortais como os grandes deuses, mas viviam por centenas de anos, protegendo e nutrindo a vida selvagem. Elas eram vistas como intermediárias entre o mundo humano e o divino,
e frequentemente aparecem em mitos como ajudantes dos heróis, ou amantes de deuses. Hoje as ninfas são associadas à ideia de espíritos da natureza e inspiração artística, influenciando obras literárias, pinturas e até o conceito moderno de fadas e histórias de fantasia. Cena 4. A derrota dos titãs. Com a ajuda dos cíclopes e das ninfas, Zeus e seus irmãos enfrentaram Cronos e os titãs em uma guerra que abalou os céus e a terra. Os hecatônqueros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças, lançavam montanhas contra os titãs, simbolizando as forças caóticas da natureza, agora controlada pelos deuses. Quando a guerra terminou, os titãs foram derrotados e aprisionados no Tártaro, um abismo profundo guardado pelos hecatônqueros. Este ato marcou o fim da Era dos Titãs e início do domínio dos deuses olímpicos. Esse novo reinado trouxe ordem ao cosmos. Cada deus assumiu um papel específico no equilíbrio do mundo. Zeus governava o céu e as leis. Poseidon regulava os mares e os terremotos. E Hades controlava o submundo e o ciclo da vida e da morte. Cena 5. O Monte Olimpo, a morada dos deuses. Após a vitória sobre os titãs, Zeus e seus amigos estabeleceram seu domínio no Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, que passou a ser vista como a morada dos deuses. O Monte Olimpo não era apenas um lugar físico, mas também um símbolo do poder divino e da hierarquia estabelecida entre os deuses. No topo dessa hierarquia, Zeus reinava como Deus Supremo, responsável por garantir a ordem e a justiça no mundo. Zeus não governava sozinho. Ao seu lado estavam seus irmãos e outros deuses importantes, cada um com sua função específica. Hera, sua esposa, era a deusa do casamento e da família. Poseidon, o deus dos mares, controlava as águas e os terremotos. Hades, embora não vivesse no Olimpo, governava o submundo, cuidando do ciclo da vida e da morte. Estia, a deusa do lar, simbolizava a estabilidade e união familiar, enquanto Deméter, a deusa da agricultura, fertilidade na terra e a abundância das colheitas. Além dos irmãos de Zeus, outros deuses compunham o panteão olímpico. Atena, deusa da sabedoria e da estratégia. Apolo, deus do sol, das artes e da profecia. Ártemis, deusa da caça e da lua. Ares, deus da guerra. Afrodite, deusa do amor e da beleza. E Hermes, o mensageiro dos deuses e patrono dos viajantes. Cena 6. O culto aos deuses. Na Grécia Antiga, os deuses eram cultuados em templos, altares e santuários espalhados por toda a região. Cada cidade-estado tinha sua divindade protetora. Atenas, por exemplo, era dedicado a Atena, enquanto Corinto referenciava Poseidon. Os rituais incluíam sacrifícios de animais, oferendas de alimentos e libação de vinho, realizados para atrair a benevolência dos deuses e garantir sua proteção. Esses cultos não eram apenas religiosos, mas também sociais e políticos. As festividades em honra aos deuses, como os Jogos Olímpicos dedicados a Zeus, uniam as cidades-estado, em celebrações que promoviam a identidade cultural e a coesão social. Cena 7. Interpretação moderna dos mitos. Hoje os mitos gregos continuam a fascinar e inspirar. Eles são estudados como parte da literatura clássica e influenciam obras contemporâneas, desde livros e filmes até jogos e séries. Para os estudiosos, os mitos não são apenas histórias de deuses e heróis, mas também reflexões sobre questões humanas, o poder, o destino, a moralidade e o desejo de compreender o universo. No mundo moderno, Zeus não é mais visto como uma divindade literal, mas como um arquétipo de líder justo, ou em algumas histórias, do governante tirânico. Atena representa a inteligência estratégica e o poder do conhecimento, enquanto Afrodite simboliza a força do amor e da beleza. Ao estudarmos os mitos gregos, entendemos melhor como os antigos gregos enxergavam o mundo ao seu redor e como esses relatos moldaram a civilização ocidental, influenciando desde a filosofia até a arte e a política.